Olá! Diversidade e inclusão. Essa é a missão do meu trabalho. E eu estou aqui para discutir com vocês a ideia que torna o meu trabalho necessário. Eu costumo definir essa minha missão com uma frase. Minha missão é criar a melhor experiência de trabalho que uma pessoa possa ter, sendo ela mesma. O final dessa frase é o meu desafio. Quantos de vocês conseguem ser vocês mesmos nos espaços que vocês ocupam? No trabalho, aqui, na família, em qualquer um deles. Não é fácil, e é por isso que eu vou continuar trabalhando por muito tempo. Bom, a gente está falando de empreendedorismo sustentável, e eu tenho certeza que investir em diversidade e inclusão é garantir a sustentabilidade de qualquer negócio. Por outro lado, deixar de investir é garantir o fim desse negócio. O que a gente vai discutir hoje são os padrões. E, para começar a elaborar essa ideia para vocês, eu também fui para o dicionário. Não para mais de 40, eu fui para um só mesmo, da minha irmã, de 11 anos, que está na escola, porque o dicionário era a fonte de pesquisa padrão na minha época. E eu encontrei essa definição. Padrão é um substantivo masculino, aquilo que serve como regra para medidas de peso, valor, comprimento, quantidade oficialmente estabelecida por uma autoridade, que é usada como base para estabelecer uma comparação. Eu fui para a fonte de pesquisa padrão de hoje, e quando eu dei um Google, o que apareceu no lugar da palavra autoridade, em algumas outras definições, foi a palavra homem. Padrões somente são estabelecidos por seres humanos. É a gente que define qualquer padrão que a gente conhece ou vai conhecer. E, pensando nisso, antes da gente avançar, eu quero dizer para vocês que os padrões não são ruins. Os padrões são importantes. A gente padroniza, normalmente, aquilo que foi um sucesso. A gente só padroniza coisas boas. Dificilmente vocês vão querer padronizar uma coisa ruim. Por quê? Quando a gente tem sucesso em algo, a gente quer repetir. Na indústria, os padrões são fundamentais. A gente vai ganhar escala, velocidade, qualidade na produção de algo. Padrões são importantes para a gente saber o que esperar quando eu comprar algo. O que esperar, por exemplo, da cor desse esmalte que eu comprei. Por padrão, ele é azul. Então, padrões são muito importantes. O problema começa quando a gente quer padronizar uma coisa que não se repete nunca. Seres humanos. Nós somos indivíduos únicos. A gente escuta isso a vida inteira e a gente releva por alguma razão e acha que não tem importância. E aí a gente quer padronizar comportamentos, jeitos de falar, jeitos de pensar, jeitos de andar, se vestir, agir no mercado de trabalho, fora do mercado de trabalho, de se relacionar, de sentir, de expressar sentimento, de usar metáforas. O que acontece é que, de tanto padronizar, os padrões que a gente cria se tornam insuficientes. E eu fui além nessa pesquisa. Eu pesquisei os sinônimos e os antônimos dessa palavra. Para sinônimos, eu encontrei modelo, exemplo, arquétipo, norma, exemplar, referência. Nos antônimos, excepcional, extraordinário, incomum, singular, personalizado e surpreendente. Uma coisa me chama a atenção aqui. Padrões não são negativos. Nem os sinônimos, nem os antônimos dessa palavra são negativos. O que acontece é que a gente busca um modelo. Todo mundo quer encontrar um modelo. É bom a gente ter referências. Eu carrego uma frase comigo que eu gosto muito. É importante a gente ter referência. Mas vocês já experimentaram pedir referência de um lugar para onde você está indo? O seu ponto de referência, normalmente, é
próximo do seu destino, mas ele não é o seu destino final. Então, a gente, sim, quer referência, a gente quer o modelo, a gente quer o exemplo. Voltando aqui para o meu trabalho, no dia a dia de uma área de RH, no dia a dia de uma área de gente, que é a área de diversidade normalmente está inserida, a gente tem uma atividade comum e padrão, que é anunciar a vaga. Quando a gente anuncia uma vaga, a gente anuncia os conhecimentos e requisitos prévios para aquela vaga, e se tornou um padrão muito comum as vagas serem anunciadas com essa frase aqui: buscamos pessoas que pensem fora da caixa. Porque, embora a gente tenha o modelo, os requisitos, os padrões que a gente quer para aquela vaga, todo mundo quer o extraordinário, o singular e o surpreendente. Essa frase sempre me incomodou, porque eu nasci fora da caixa. Então, meu sonho era entrar na caixa. Eu sou nascida e criada no Engenho Novo, que é um bairro da cidade de Barueri, uma cidade aqui da Grande São Paulo. Como vocês ouviram, comecei a minha carreira numa ONG, e eu sempre tive, no meio do caminho, eu tinha um pouco mais do que os meus vizinhos, um pouco menos do que as pessoas para quem minha mãe trabalhava. O meu cabelo foi alisado quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro. E aí o que aconteceu? Meu cabelo saiu do padrão crespo, nunca mais voltou para lá, e nunca chegou no padrão liso, que a minha mãe sonhava. Na escola, eu continuei sendo chamada de cabelo de pichain. Eu era chamada também de patricinha de favela, exatamente porque eu tinha um pouco mais do que as pessoas que estudavam comigo, muito menos do que as pessoas para quem a minha mãe trabalhava. A minha carreira é zero linear. Comecei numa ONG, passei por algumas empresas. No meio do caminho, tive depressão. Entre 11 e 23 anos, eu tive depressão profunda. Eu tentei suicídio 2 vezes. Na segunda vez, eu perdi a minha perna. E aí, lá se foi um padrão. Eu deixei de ser uma pessoa típica e sem deficiência para me tornar uma pessoa atípica e com deficiência. Isso também interferiu muito na minha carreira, porque, por padrão, o que esperam de pessoas com deficiência é nada. E, bom, eu não estava na caixa. Então, quando eu via isso, eu falava, putz, eu pensar fora da caixa, tá bom, mas o meu sonho era entrar na caixa. Quando eu acessava um espaço no mercado de trabalho, na faculdade, que, aliás, eu tentei 3 vezes antes de conseguir me formar, eu buscava sempre me encaixar. E isso é comum entre todos nós, a gente quer pertencer. Ontem mesmo, a minha irmã pediu para minha mãe para trocar de mochila, porque ela tem uma mochila de rodinha, ela tem 11 anos. E todo mundo na escola estava com mochila de costas. A gente quer pertencer, se encaixar. E no mercado de trabalho, nessa empresa que hoje eu sou sócia e lidero uma área, eu não entrei para fazer isso. Eu entrei para receber documento, assinar carteira de trabalho e entregar o contrato de quem estava começando. Por muitas vezes, em uma reunião, eu estava mais preocupada se eu estava falando muito alto do que se eu estava falando a coisa certa. Eu estava mais preocupada com a roupa que eu estava vestindo, que era extremamente diferente das pessoas que trabalhavam comigo, do que a ideia que eu estava levando, porque eu não me sentia pertencente. Quantos de vocês já ouviram, você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso vai funcionar aqui? Não é assim que a gente faz. Ou, para mulheres, é mais comum, quando acessam um espaço, ouvir. Mesmo que seja disfarçado de uma piada, uma recreação. Bom, tinha que ser mulher. Isso é coisa de homem. Você não deveria fazer assim. Mas esse não é o ponto. Voltando aos padrões, o que acontece com os padrões é que a gente cria tantos e se apega a eles, e o apego é o problema. Eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês. O que vocês acham que foi mais doloroso na minha jornada? E o que é mais doloroso na jornada de vocês, quando vocês ocupam um espaço? Será que foi tentar quebrar os padrões
E vale lembrar, ninguém quebra nada sem sentir dor. É um ato, um efeito, você vai sentir dor. Ou tentar me encaixar para pensar na caixa e depois contar que eu já pensava fora da caixa antes. Será que vale a pena cortar partes de você, abrir mão da sua individualidade, abrir mão de quem você é, se adaptar e se condicionar ao ambiente, passar a falar como as outras pessoas falam, se vestir como elas vestem, deixar de explorar tudo que você tem de potência para entrar numa caixa que talvez seja menor do que você? Na minha jornada, foi muito mais doloroso tentar entrar na caixa. Nesse episódio, quando eu tirei a foto com um dos meus ídolos, Lewis Hamilton, eu recebi uma pergunta: você acha que isso é postura de executiva? E eu respondi a pergunta com uma outra pergunta. Que padrão é esse que a gente estabeleceu para definir quem ocupa que espaço, de que jeito, com que postura? Os padrões não são ruins. Normalmente, a gente só padroniza aquilo que é um sucesso. Mas nenhuma grande ideia, empresa ou revolução surgiu de pessoas que se apegaram a padrões. Todas elas surgiram de questionamentos. É importante que a gente redefina os padrões. Voltando à definição lá do dicionário, padrões são sempre estabelecidos por um ser humano. O ponto com se apegar aos padrões é que, se eu decidisse seguir aqui o padrão desse tapete e ficasse parada, eu não conseguiria olhar para vários de vocês nessa apresentação, eu não conseguiria olhar para diferentes pontos dessa sala. Eu ficaria presa. E é exatamente isso que acontece quando a gente se apega. Para criar um futuro sustentável, para promover diversidade, inclusão, pertencimento e garantir que todas as pessoas estão sendo incluídas e vivendo a melhor experiência sendo elas mesmas, a gente precisa se libertar, porque padrões aprisionam e eu acredito que o futuro é livre.